Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Será que tem um vaso de Deus ali para tocar no piano? Tem alguém que pode tocar ali, por favor? Gostaria de pedir a todos que abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Enquanto vocês encontram, gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido. Gostaria de agradecer a Deus pela vida do apóstolo Ariel de Jesus, da pastora Jussara, pastora Nayara que está aqui nessa noite. Obrigada pela força, pelo incentivo e por abençoar o nosso ministério dessa juventude. Amém? Amém. Também tenho os meus pais que estão aqui presentes. Obrigada por estar me apoiando nessa noite. Amém. Quem achou o texto, diga eu. A palavra de Deus diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Podem se assentar, se sentir à vontade. Gostaria de compartilhar com vocês o tema que é as características que Deus procura nos jovens. Estamos vivendo em meio a uma geração muito exigente, que para ocupar posições de destaque na sociedade é necessário ser o melhor, é necessário ser o mais dedicado. Há muita competição lá fora, milhares de pessoas disputando por somente uma vaga, e dessas milhares de pessoas somente é escolhido o melhor. Nessa noite eu pergunto a você, por que dentro da igreja seria diferente? Por que dentro da igreja teria que ser de outra forma? Deus, Ele não vai confiar qualquer um para representar o seu evangelho. Deus não vai usar qualquer um para estar falando de Jesus lá fora. Há certas características que temos que ter. Há certas características que temos que ter para Deus concretizar aquilo que Ele nos confiou, amém? Amém. Talvez nessa noite você foi chamado por Deus, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que será que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Porque quando você chama uma pessoa, você chama aquela pessoa com o propósito de conversar, de falar algo para aquela pessoa. Pois é da mesma forma é Deus. Quando Ele nos chama, é porque Ele tem algo para fazer através das nossas vidas. Yes. Quando Ele nos chama, é porque Ele tem uma missão para que nós possamos cumprir através de Deus. E nessa noite, talvez você está ainda na posição de chamado. Talvez Deus tenha te chamado há 1, 5, 10, 15 anos atrás. E você ainda não saiu da posição de chamado. Mas nessa noite, se coloque na posição para sair do chamado e entrar na posição de escolhidos. Aleluia. Aleluias. Amém. Primeira característica que gostaria de compartilhar com vocês é viver o verdadeiro cristianismo. O que é o cristianismo? É a pessoa que vive baseada nos exemplos de Jesus. É a pessoa que vive de acordo com os princípios de Deus. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós todos conhecemos a história de Paulo. Ele perseguiu os cristãos. Ele era aquele que matava, se fosse necessário. Só que quando ele teve um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. A vida dele foi mudada porque ele decidiu a seguir a Jesus e a viver o que Jesus tinha para a vida dele. Aleluia. Será que se Jesus estivesse no nosso meio, será que Jesus ele iria seguir a moda? Ou será que Jesus ditaria a moda? Será que Jesus seria influenciado ou ele iria influenciar a muitos? Será que estamos influenciando aqueles que vivem dia após dia conosco? Será que estamos influenciando aquele irmão, aquela irmã que olha para nós que não é crente e olha para nós e
Para que eu vou ser cristão? Para que eu vou aceitar Jesus? Olha a vida daquela pessoa. Não, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Não, não tem que ser assim. Temos que seguir o verdadeiro evangelho. Temos que ser aquilo que Jesus deixou registrado para nós. Aleluia! Aleluias. Segundo tema, segunda característica é temor e santidade. Repita após mim. Temor e santidade. Provérbios, capítulo 15, verso 33 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que estamos querendo alcançar a sabedoria de Deus se não temos temor? O que é o temor? O temor é respeito por Deus. O temor, no dicionário está escrito medo. Se temos medo de fazer algo de errado, se temos o temor, aí vamos ter medo de fazer algo de errado. Vamos ter medo de sentar na frente do computador e fazer o que não deve. Olha aí. Vamos ter medo de vez de ficar em casa, ir para o culto adorar a Deus. Não podemos ficar parados, não podemos ficar estacionados, porque só temos uma chance. A chance é nós que estamos vivendo aqui. Não tem outra. Você vai chegar lá no céu e você vai apresentar o que para Jesus? A vida que você viveu na frente do computador, da televisão? Ou você vai apresentar as almas aos pés de Jesus? Ou será que você vai apresentar aquelas almas que estão famintas por Jesus? Meu Deus, a unção está muito forte. Aleluias. Temos o exemplo de José. José, naquela época, José ele foi tentado. José, ele rejeitou a mulher de Potifar. Aquela mulher estava ali, pronta para se jogar nos braços dele. Só que José, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. Será que você tem rejeitado as mulheres de Potifar desse tempo? Será que você tem rejeitado os pratos que o diabo tem colocado na sua frente? Será que você tem rejeitado o pecado? Naquela época, naquela época não tinha Bíblia. Naquela época, José só tinha ouvido falar de Jesus, de Deus, através de sonhos e através dos seus pais. E temos a Bíblia hoje em dia para nos guiar. Temos a Bíblia como exemplo para seguir e não seguimos corretamente como deveríamos seguir. José, ele decidiu, ele teve a escolha. Quando o pecado estava na frente dele, sabe o que ele fez? Ele saiu correndo. Ele não deixou que o pecado fosse para cima dele. Ele saiu para o outro lado. Será que estamos correndo do outro lado do pecado ou estamos indo de encontro com o pecado? Uau! Aleluia. Provérbios, capítulo 3, verso 7 está escrito: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vou repetir. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temos que fugir da aparência do mal. Não podemos esperar o mal pegar e chegar diante de nós para a gente sair correndo. A palavra de Deus diz para fugir da aparência. Quando o mal aponta lá na esquina, você sai correndo para o outro lado. Porque você não quer. Você não quer. Porque aquilo ali, porque a aparência do mal não é boa. Imagina o mal. Imagina o mal. Não podemos achar que tudo é normal. Não podemos achar que tudo é normal deste mundo. Temos que ser o ao contrário. Temos que inventar a moda. Temos que fazer para eles nos seguirem, para eles quererem nos seguir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. A santidade vem através do temor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a sua maneira de viver. Por que a santidade vem através do temor? Porque quanto mais você corre, você tem medo de pecar, de você fazer algo de errado, mais perto de Deus você vai estar. Quando você tem medo de fazer algo que não agrada a Deus,
dentro de Deus e do propósito você vai chegar. Aleluia. Não podemos ir de acordo com essas coisas que estão acontecendo. Não podemos deixar que isso venha nos influenciar, que isso venha nos contaminar. Aleluia. Aleluia. Deus tem ministrado no meu coração, porque está à procura de jovens, de adolescentes, de homens, de mulheres que querem dedicar a sua vida totalmente para Deus. Não é metade, não é só um pouco. Temos o exemplo de Maria Madalena, quando ela quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Sabemos que naquele tempo, aquilo lá era equivalente a 1 ano de trabalho. Aquilo lá poderia ser o tudo que ela tinha, só que foi o tudo que ela deu para Jesus, porque ela sabia que se ela desse o tudo para Jesus, o futuro dela seria garantido. Aleluia. Não dê só metade, não dê só um pouco. Dê tudo para Jesus. O que é dar o tudo para Jesus? É tentar fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Se Ele te colocou para cantar, vai cantar. Se Ele te colocou para tocar, vai tocar. Para de querer arrumar encrenca com quem está perto de você. E é uma desculpa para você poder sair. Porque se você não tem função dentro da igreja, você acaba se contaminando lá fora. Você não tem vontade de vir para a igreja. Porque qualquer televisão, qualquer show que for passar na televisão, vai te atrair, vai fazer você ficar em casa. Então vai buscar uma função dentro da igreja. Porque é uma maneira de Jesus te usar. É uma maneira de Deus estar te usando, trabalhando para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Terceira característica, persistência. Repita comigo. Persistência. Persistência. Não teimosia, é persistência. 1 Coríntios 15, versículo 58 está escrito: portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quantos têm começado bem e terminado mal? Quantos têm começado fazendo algo para Deus e no meio da caminhada, por causa de certas dificuldades, certas circunstâncias, tem acabado de deixar aquilo que Deus confiou para fazer e tem sentado no banco e hoje em dia fica só no banco olhando. Hoje em dia só fica aí, ó. E você não está fazendo nada para Jesus. Essa geração parece uma geração microwave. Parece uma geração fast food, que é tudo na hora. Não é tudo na hora. É na hora que Deus quer. É na hora que Jesus quiser, Ele vai te dar. Aleluia. Aleluias. Temos que ser constante. Repita comigo, constante. Temos que ser constante. Repita, fale para o irmão que está do seu lado. Seja perseverante. Aleluias. Seja perseverante. O que aconteceu no seu passado, você deixa de lado. É. O que você fez no passado não interessa. Pode interessar para o homem. Pode o homem até te olhar e te julgar. Mas o que interessa é a posição que você toma diante de Deus. Aleluia. Quando você toma uma posição diante de Deus, é naquele